Então, essa palestra, quem vai dar é a professora Simone Cardoso. A professora Simone já foi coordenadora desse curso, ela já foi vice-diretora do Instituto de Física, já foi vice-presidente da Fundação CCERJ e atualmente ela está coordenando o curso de Física Médica. Ela vai falar uma palavra, dar uma palestra sobre física médica, dizendo que é uma área multidisciplinar, mas multidisciplinar é a professora Simone, que atua em tantas áreas diferentes. Então, é um prazer ter a Simone aqui. E então, Simone, mas o primeiro slide já está aí. Simone, é com você, pode dar a sua palestra. Obrigada, Leandro. Obrigada, Leandro, pelo convite. Agradeço ao Bruno também. Para mim é um prazer estar aqui. Eu tenho um carinho enorme pelo curso, pelo consórcio CEDERJ, pela Fundação CCERJ, né? Dediquei um tempo da minha vida a esse projeto. Fico feliz em reencontrar o Jorge e o Eloy também, pessoas que eu tenho muito carinho, né? Convivemos por um tempo. E agradeço aos alunos por estarem aqui, terem dedicado um tempinho para assistir a palestra. Como o Leandro falou, atualmente eu estou coordenando o curso de graduação em Física Médica. Eu tenho, ao longo da minha carreira, mudado de cargos ao longo do tempo. Dificilmente eu fico sem um cargo de gestão, não sei se isso é bom ou ruim, mas é um fato. Atualmente também eu sou diretora de ensino e pesquisa da Associação Brasileira de Física Médica e sou membro da Comissão Diária de Física Médica da SBF, então Física Médica é uma área que, de fato, eu tenho muito interesse. A minha intenção em dar essa palestra aqui, quando eu preparei a palestra, eu fiquei pensando que o curso de licenciatura, o objetivo é formar professores, né? Então, eu imagino que a maioria aqui não conheça física médica, é muito diferente do que se ensina no ensino médio, e eu acho que é papel do professor também, né, ter uma gama de conhecimentos e que possa passar informações para os alunos. Então, pensando no âmbito do consórcio CEDERJ, ter a possibilidade de espalhar a física médica por diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro, para mim, é muito importante. Então, agradeço muito a oportunidade de falar para vocês. Acho que a primeira coisa que eu preciso falar é o que é física médica, né? Como como coloquei no título da palestra, física médica é uma área multidisciplinar. Para estudar a física médica ou trabalhar na área de física médica, tem que saber um pouquinho de física, quer dizer, muita física, um pouquinho não, muita física, um tanto quanto do que física, mas também é necessário ter conhecimento sobre ciências de biomédicas, engenharia e matemática é a linguagem da física. Então, física médica não é uma área da medicina, né? Alguns alunos entram no curso de graduação achando que tiveram dificuldade de passar para a medicina, então vão fazer física médica. Esse não é o caminho. Física médica é uma área da física como qualquer outra, física de altas energias, física da matéria condensada, física matemática, é uma área de pesquisa. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, física médica é um ramo da física que compreende a aplicação de leis, técnicas, métodos da física para prevenção, diagnóstico e tratamento de enfermidade. Então, segundo esse conceito da Agência Internacional de Energia Atômica, a física médica é uma área muito ampla. Qualquer aplicação da física que tenha por objetivo, né, contribuir para a prevenção, diagnóstico e tratamento de qualquer enfermidade é uma aplicação da física médica. Nesse sentido, a física médica não é restrita às que se chama três grandes áreas de atuação: radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear, mas física médica também inclui outras aplicações de radiações não ionizantes, como ultrassom, ressonância magnética, aplicações com laser, né? Qualquer aplicação desse tipo, segundo a IEA, também é considerado física médica. Dando um panorama, né, da física médica aqui no Brasil, existem alguns cursos de graduação na área. A gente tem um curso na UFRJ, aqui vocês são alunos da UFRJ, né? Na UFRJ a gente tem 4 cursos de graduação, vocês fazem o curso de licenciatura em Física, modalidade EAD, mas a gente também tem um curso de graduação em Física Médica, que é um dos primeiros que foram criados, um dos primeiros que foi criado no país,
O primeiro foi na PUC do Rio Grande do Sul, que é uma universidade particular, e, ao mesmo tempo, a USP Ribeirão Preto e a UFRJ, em 2000, criaram um curso e serviram de modelo para outras universidades que também caminharam nesse sentido, e o último curso criado foi na USP São Paulo, que começou em 2022. Então, no Brasil, são oferecidas 405 vagas por ano para a graduação em Física Médica. Falando como é que é um pouquinho na UFRJ, né? Como eu acabei de falar, o nosso curso começou em 2000, de graduação. Inicialmente, ele era uma habilitação em Física Médica. A partir de 2011, eu consegui... Na época, eu era coordenadora do curso. Depois eu saí, agora eu voltei, né, para coordenar o curso. Nesse meio, eu coordenei, junto com o Leandro, a licenciatura EAD. Mas em 2011 eu consegui desvincular o curso da Física Médica do bacharelado e agora tem uma entrada independente desde esse ano, com 30 vagas oferecidas por ano. Em 2017 foi um momento importante também, que nós trabalhamos por 2 anos para criar o mestrado acadêmico multidisciplinar em Física Aplicada na UFRJ. Então, Física Médica é uma das áreas de concentração desse mestrado multidisciplinar. E, em 2019, o programa de mestrado e doutorado em Física, que é um programa mais tradicional do Instituto, também incorporou a Física Médica e Biológica como área de concentração. Então, hoje em dia, depois de muito esforço, eu posso dizer que o Instituto de Física reconhece a Física Médica como uma área, né, de concentração dentro da instituição. Bom, para oferecer um curso de Física Médica não basta físicos, né? A gente precisa estabelecer parcerias com outras instituições. Vocês vão entender por quê no próximo slide, nos próximos slides. Então, colaboro com o nosso curso a COP, o Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão que regulamenta a radiação ionizante, que é o Inmetro das radiações ionizantes, com o IEM e o RD. O IEM é o Instituto de Engenharia Nuclear, onde já houve produção de radiofármacos, e o RD, que é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é o que eu falei, que é o Inmetro das radiações ionizantes. Eles têm uma parceria com o Inmetro, então tudo que tem a ver com radiação ionizante é feito dentro do IRD. E a gente também tem a parceria do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Os alunos passam por todas essas instituições durante a graduação. Por que eu disse que não é possível que só físicos ofereçam o curso? Para vocês terem uma ideia, aqui em amarelinho são disciplinas mais ligadas à física mesmo, né? Várias delas são em comum com o curso de bacharelado. Esse verdinho aqui são disciplinas da matemática. Essas disciplinas todas em rosa são disciplinas oferecidas pelo Instituto de Ciências Biomédicas. Então, o aluno de Física Médica faz anatomia, bioquímica, biologia celular e molecular, fisiologia humana, radiofotobiologia, por exemplo. Também vai à COP fazer estatística aplicada, ultrassom, computação aplicada à medicina. Passa em hospital para fazer um estágio, né? Na verdade, é uma disciplina de prática. Vai para o IRD, vai para o IEM, e, além disso, no final do curso, faz um trabalho de fim de curso, que é um momento super importante, onde o aluno tem contato com o trabalho de pesquisa propriamente dito, e a gente tem observado o trabalho de fim de curso com uma qualidade realmente muito elevada. Isso tem sido destacado por todos os membros da banca nas últimas defesas de trabalho. Bem, quem é esse profissional, né? O físico médico, o que ele faz na rotina, na prática dele? Ele é o profissional, segundo a Associação Americana de Física Médica, que contribui para a melhoria dos procedimentos de imagem para assegurar a proteção radiológica de quem está ali dentro do hospital. Ele é o profissional que deve desenvolver melhoria nas técnicas de imagem, e qualquer uma, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, está faltando um Szinho aqui. Contribui no desenvolvimento de técnicas terapêuticas. Qualquer técnica nova que seja implementada, o físico-médico precisa estar atualizado. Pode ser um implante de próstata, radiocirurgia. Hoje, por exemplo, já se usa radioterapia para doenças neurais, como, por exemplo, transtorno obsessivo-compulsivo, Parkinson. Então, o físico-médico precisa estar atualizado, é um profissional que precisa estar estudando o tempo todo. Ele colabora com o oncologista para planejar tratamento. Não sei se vocês têm
consciência disso, mas qualquer hospital que tenha tratamento de radioterapia é obrigado a ter físico médico dentro do hospital. Ele também é profissional que é responsável por monitorar todos os equipamentos e procedimentos para garantir que o paciente receba a prescrição de dose correta e também é o responsável por assegurar toda a radioproteção do hospital, que sejam seguidas as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bem, para isso, como é que esse profissional é formado? Depende um pouco do que ele quer fazer, né, profissionalmente. Existem essas três possibilidades, três caminhos distintos. É possível trabalhar com física médica dentro do mundo acadêmico, é possível trabalhar com física médica dentro da prática clínica e é possível empreender também na área de física médica. A gente, ao longo desse tempo, tendo começado o curso de 2000, tem observado os egressos do curso seguindo essas três opções de trajetória profissional. Para trabalhar no meio acadêmico, é necessário fazer uma graduação e uma pós-graduação. Para trabalhar na prática clínica, é necessário fazer uma graduação e uma residência, que eu já vou explicar mais para frente o que é, e ter uma certificação. Para empreender na área, em geral, basta a graduação. Pensando em tempo de investimento, né, no meio acadêmico, em geral, o que acontece que são, assim, pensando sempre no melhor dos cenários, né, são 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado com 4 de doutorado, são 10 anos, com mais uns 2, pelo menos, de pós-doc, são 12 anos de investimento. Existe agora toda uma tendência de possibilidade de fazer doutorado direto, que diminuiria um pouco esse tempo de formação, mas, em geral, um tempo médio aí de 12 anos de investimento. Para a área clínica, esse tempo cai para 6 anos, cai pela metade. Então, quem trabalha na área clínica, em geral, faz uma graduação de 4 anos e uma residência de 2 anos, da mesma maneira que o médico, e depois é necessário fazer uma certificação, então 6 anos de investimento já é suficiente, e para empreender, em geral, basta a graduação. Bom, esse físico médico que trabalha em hospital, né, como eu falei, são 12 anos de investimento. A gente tem observado que tem padrões diferentes, já tem físicos médicos clínicos que são formados em física médica, mas ainda tem no mercado de trabalho bacharéis e licenciados também trabalhando, desde que faça uma residência médica após a graduação. A BFM fez um levantamento, ela faz, né, com uma certa periodicidade um levantamento do perfil do profissional. A BFM é uma sociedade mais voltada ao lado profissional, diferente da SBF, que é mais ligada ao meio acadêmico, né? A BFM é mais profissional. Então, com um lapso temporal aqui de 10 anos, avaliou qual é o perfil do profissional da área de física médica. Então, vocês podem perceber que uma diferença de 10 anos aqui, em 2014, 31% era bacharel em física médica, 27% bacharel em física, 23% licenciado em física e 19% bacharel em física com habilitação em física médica. Provavelmente egressos do curso que a gente tinha, né, antes de 2011. Em 2023, esse perfil já mudou significativamente, de 31% já passou a 47% das pessoas que são bacharéis em física médica, significa que a tendência do mercado é, de fato, ser mais focada na área, né? Tem diminuído a possibilidade de terem bacharéis em física, licenciados em físicas atuando na área, embora ainda seja possível, mas para licenciados tem diminuído ainda mais as possibilidades, porque alguns hospitais já não oferecem residência para quem faz licenciatura. O que é essa residência, né? Essa residência é um programa de pós-graduação lato sensu, basicamente. Desde 2014, o Ministério da Saúde já reconhece o físico médico como profissional da área da saúde, o que permite que ele possa receber bolsa. Da mesma maneira que o médico recebe bolsa para fazer a residência, o físico médico também recebe bolsa para fazer essa residência. Então, 2 anos dentro do hospital, com uma carga horária de 60 horas por semana, em geral, cai no mercado de trabalho e está pronto para trabalhar e assumir responsabilidades como físico médico atuando profissionalmente. É um trabalho árduo, se vocês repararem, 60 horas por semana é bastante tempo,
Isso é em função da responsabilidade que ele vai ter ao terminar a residência, né? Nesse momento ainda é uma fase de aprendizado, mas terminando a residência e passando pelo processo de certificação, esse profissional, de fato, já é responsável por tratamento de paciente, então ele tem que ser o mais bem formado possível. Para fazer essa residência, ele precisa escolher uma dessas 3 grandes áreas: radiodiagnóstico, radioterapia ou medicina nuclear. Radiodiagnóstico são esses exames que provavelmente vocês conhecem: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassom, ressonância. Radioterapia é o tratamento propriamente dito de câncer ou essas doenças neurais, a radioterapia mais moderna. Tiago, se você puder fechar o microfone, por favor, obrigada. E medicina nuclear, ela é focada tanto no diagnóstico quanto no tratamento de doenças, mas medicina nuclear, ela trata doenças do sistema cardiovascular também. Não sei se vocês já ouviram falar sobre exame de perfusão do miocárdio, por exemplo, exame também para ver a tireoide, isso tudo são exames de medicina nuclear. Para que vocês tenham uma noção do número de vagas que são oferecidas de residência no país, né, um panorama, não são tantas vagas, não sei se vocês lembram, são cerca de 400 vagas para alunos de graduação, mas para residência são 29 mais 6 mais 9, então são 29, 38, 29, 38, 44 vagas, né? Distribuídas entre radioterapia, medicina nuclear e radiodiagnóstico, sendo que a maioria na radioterapia, a maioria focada no Sudeste. Bom, a maioria dos profissionais vão para a radioterapia. Que o físico médico faz dentro dessa área? Então, ele faz a dosimetria, o planejamento do tratamento. Aqui tem umas imagens para tentar explicar isso um pouquinho, mas vai ficar mais claro quando eu mostrar o vídeo aqui. Então, como é que é o fluxo, né, dentro de um hospital? Um paciente, por exemplo, chega no hospital já com tumor diagnosticado, na maioria das vezes. O médico pede um exame de imagem, como esse aqui que eu vou mostrar. Por exemplo, uma ressonância magnética. O físico médico recebe uma imagem desse tipo e ele tem que planejar o tratamento do paciente baseado nessas imagens anatômicas, né? Daqui já mostra a importância de fazer um bom curso de anatomia, né? Já mostra a importância de um profissional que entra na residência, de fato, ser mais especializado, né? Desde a graduação. Então, depois dele receber essas imagens do paciente, ele vai delinear todos os órgãos do paciente, os que precisam ser tratados e os órgãos a serem protegidos. Por exemplo, uma irradiação de mama, a paciente é irradiada em uma das mamas, mas precisa proteger a outra mama, precisa proteger o coração. Então, vocês estão vendo alguns contornos aqui na imagem, né? Aqui coloridinho, são os contornos que o físico médico faz para delinear todos os órgãos que precisam ser irradiados ou protegidos. Depois disso, ele vai escolher como é que ele vai distribuir a dose nesse paciente após o delineamento, né? Que equipamento que vai ser utilizado, que tipo de feixes, se vai usar fótons, elétrons, prótons, que tipo de partícula ou radiação que não tenha carga, vai escolher quantos campos de radiação vão ser dados, quantos ângulos, de que forma que a radiação vai ser distribuída no paciente. Depois dele escolher tudo isso, ele verifica como é que está a distribuição nos órgãos que ele delineou. Então, vai olhando fatia por fatia da imagem para verificar se a distribuição de dose, que vocês estão vendo umas curvas de nível coloridinha, vou passar de novo, umas curvas de nível, curvas da mesma cor delimitam a mesma dose sendo absorvida naquela região. Então, ele vai verificar se a distribuição de dose que ele planejou é a que o médico, de fato, gostaria que fosse dada. E ele olha órgão por órgão aqui que ele marcou, volume em função da dose. Então, verifica-se que se no tumor o objetivo é ter 100% do volume recebendo a dose prescrita. Nos órgãos que ele quer proteger, ele tem que ver a dose ser baixa no volume que foi delimitado. Então, dá para comparar, ó, essa linha rosinha aqui, o quão baixa está sendo a dose no volume pequeno, comparado à linha de cima, onde tem 100% do volume numa dose muito grande.
Então, ele consegue, a partir de um histograma desse tipo, verificar se o planejamento de tratamento que ele fez está de acordo com a especificação do médico, e a partir daí o tratamento é dado de fato ao paciente. Bom, como eu falei, depois da residência ele precisa fazer uma certificação, né? Essa certificação é necessária para trabalhar em hospital. Essa certificação é dada tanto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear quanto pela Associação Brasileira de Física Médica, a partir de um título de especialista. A CNEM, a CENEM, ela dá certificação da área de radioterapia e medicina nuclear, radiodiagnóstico é normatizado pela Anvisa, e a BFM tem título de especialista para as três grandes áreas, desde que comprovada uma certa carga horária e uma experiência clínica, que pode ser por residência ou experiência comprovada em hospital. Mercado de trabalho, né, para quem trabalha em hospital, aqui em 2014 teve uma reportagem da Folha de São Paulo, então há 10 anos, né? Quais seriam os 21 cargos em alta na época, e físico-médico era um deles, na época com salário entre 2 e 15 mil reais, e até hoje essa necessidade existe no mercado de trabalho. Eu não vejo nenhum egresso do curso desempregado ou que tenha dificuldade de ter se inserido no mercado de trabalho. Na verdade, a gente vê egressos muito bem posicionados, assumindo cargos de gerência em hospitais, cargos bem importantes, ou passando em concurso de órgãos públicos, como o INCA, a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear. Falando um pouquinho sobre o meio acadêmico, né, que é uma outra possibilidade para quem trabalha na área, com aqueles 12 anos de investimento que eu conversei com vocês lá no início. Para vocês terem uma ideia da comunidade da área de física médica do meio acadêmico, então eu trouxe aqui informações da BFM dos últimos 2 congressos. O último o congresso da BFM, que é o congresso anual, né, Congresso Brasileiro de Física Médica, contou com mais de 600 participantes, foi em Fortaleza, mais de 150 trabalhos apresentados. O congresso do ano passado foi em São Pedro, São Paulo, mais de 500 participantes, 225 trabalhos apresentados. E esse ano vai ter o congresso em Salvador, de 5 a 8 de junho. Se alguém tiver interesse na área, aproveitem a visita a Salvador também, mas participar do congresso é uma boa oportunidade de conhecer um pouquinho do que é feito, né, na área de física médica no país. Se vocês tiverem interesse também, eu coloquei aqui que são revistas que alguns textos, alguns artigos são em português, para quem tem dificuldade de ler em inglês. Então, existe a Revista Brasileira de Física Médica, o Brasilia Journal of Radiation Science, e a revista da SBF também, que também tem uma seção de Física Médica desde 2020. Então, são 3 revistas. Não são revistas que tenham um fator de impacto tão significativo, mas para quem está entrando na área, quer ter um pouco mais de contato com o que é feito de pesquisa no nível intermediário, são 3 boas opções. Agora eu vou falar um pouquinho. O Bruno me disse que eu devia ter uns 45 minutos, Leandro, então me programei para isso. Nos últimos minutinhos eu vou falar um pouquinho de À o que vontade, a gente tem Simone, feito pode de ir. pesquisa. Não, você não fala isso, que senão eu não vou acabar. É melhor não. Sempre tem slides a mais, é bom eu ter um tempo fixo. Você me conhece, você sabe que eu falo bastante. É bom ter um limite. Bom, falar para vocês como é que a gente trabalha em pesquisa lá no Instituto de Física, na verdade, como eu trabalho, né? Eu trabalho, como eu coloquei no título, para mim, física médica é uma área multidisciplinar e eu busco aplicações na biologia e na medicina. É, Em física tem pessoas que trabalham de maneiras diferentes, né? Tem pessoas que perseguem um determinado problema e buscam ferramentas que contribuam para a solução desse problema. Eu trabalho da maneira invertida. Na minha cabeça, eu tenho as minhas ferramentas, que são conceito bem aprofundado em física das radiações, e o domínio de algumas técnicas, e eu procuro problemas multidisciplinares da área de biologia e medicina que eu possa contribuir e que essas pesquisas não possam ser feitas inteiramente
focadas só em biologia e medicina. Então, eu busco problemas onde a física tem um papel assim, de destaque, tá? Então, isso pode ser feito experimentalmente, por simulação de Monte Carlo, ou diretamente na prática clínica. Vou dar alguns exemplos para vocês. Para isso, é importante entender bem aqui os processos de interação da radiação com a matéria, né? Então, não tem nada disso na licenciatura EAD, que eu sei, eu conheço bem a ementa do curso. No bacharelado em física também não tem nada. Então, o que acontece quando um fóton, né, interage com um átomo? Ele pode passar sem nenhuma interação, ele pode ser absorvido por um elétron e ejetar esse elétron, é o que a gente chama de efeito fotoelétrico. Isso vai gerar que o elétron de uma camada adjacente ocupe essa vacância e possa emitir um outro fóton com energia correspondente à diferença entre esses dois níveis. E por esse efeito fotoelétrico, por exemplo, é possível identificar materiais que compõem uma determinada amostra. Então, é um processo de interação da radiação com a matéria que abre uma gama enorme de possibilidades de aplicação, mas também pode acontecer espalhamento elástico ou elástico ou inelástico, né? E ocorrendo espalhamento elástico ou inelástico também traz informação sobre a matéria, e essas aplicações, em geral, são usadas dentro da física médica. O espalhamento ele muda a direção aqui do fóton com ou sem perda de energia, e a gente já conhece bem qual é a probabilidade de ocorrência desses efeitos em função do meio, né, onde a radiação está incidindo e da energia desse fóton. Então, entendendo bem esses processos, é possível aplicar em diversas áreas da física médica. Uma delas, né, uma aplicação que não tem a ver com esses processos, mas uma possível aplicação da física médica na terapia fotodinâmica. Então, tem muita gente trabalhando em técnicas para aplicação de laser para tratar câncer. A radiação ionizante gera alguns efeitos colaterais, né? O laser ofereceria menos efeitos colaterais, então tem um grupo muito grande trabalhando nisso, especialmente na Federal de São Carlos, desenvolvendo equipamentos e técnicas. Mas a maioria trabalha mesmo na radioterapia. Cada vez mais a gente vê o número de pacientes com câncer aumentar, né? A gente conhece uma pessoa mais próxima da gente, cada vez mais a doença é diagnosticada também. Acho que o aumento do número de diagnósticos também causa essa sensação de que tem um aumento do número de pacientes. Mas a gente, de fato, precisa se voltar muito para isso, né? O país não consegue absorver a carga de pacientes que aumenta a cada ano. O que está por trás da radioterapia, se vocês olharem esse gráfico aqui do lado, é que para uma mesma dose de radiação, aqui a gente vai olhar o que acontece com o tumor e o que acontece com o tecido normal. Então, olhando aqui a dose de radiação, ó, aqui em A, o tecido normal, aqui é o dano do tecido normal em função da probabilidade de controle tumoral. A radioterapia ela objetiva causar o menor dano no tecido normal com a maior probabilidade de controle tumoral. Então, dá para perceber bem aqui que aqui em A, com uma certa dose A, não tem nenhum dano ao tecido normal, mas a probabilidade de controle tumoral é muito pequena. Então, o que se faz é aumentar a dose, tentando minimizar o dano que acontece no tecido normal. Então, tem uma região aqui, que é uma região ótima, onde o dano no tecido normal é pequeno e a probabilidade de controlar o tumor cresce. A gente não pode aumentar a dose indefinidamente, porque chega aqui a uma dose C, por exemplo, que o dano ao tecido normal é muito grande, por mais que tenha aumentado a probabilidade de controlar o tumor, né? Não adianta controlar o tumor e matar tudo que está ao redor, né? Dependendo da localidade do tumor, por exemplo, no cérebro, o paciente sai cego, surdo, com deficiências cognitivas. Então, a radioterapia fica sempre entre essas duas balizas, né? Provocar a maior dose possível no tecido tumoral com menor dano no tecido saudável. Não é uma coisa fácil de fazer. É necessário avaliar a profundidade do tumor, tipo de tecido, escolher bem a energia do feixe, tamanho de campo, tem uma série de parâmetros para fazer isso da melhor maneira possível.
É importante perceber que, dependendo da região do tumor, possa ter tecidos diferentes naquela região. Vou passar direto, por exemplo. Por exemplo, se existe um tumor no pulmão, os físicos médicos, em geral, eles planejam o tratamento de um paciente, supondo que o paciente é composto só de água, né? E o pulmão tem uma densidade muito diferente da água. A gente tem também cavidade de ar aqui na garganta, né? Tem ossos também. Alguns pacientes têm próteses metálicas. Então, não considerar esses tecidos, que é o que a gente chama de heterogeneidade, pode causar um dano, complicar o tratamento do paciente. Então, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um exemplo de um pulmão de físico, né? O físico gosta de simplificar o problema. Então, o pulmão ele pode ser simulado, ele tem a mesma densidade de cortiça. Então, aqui nessa imagem vocês podem ver um sanduíche de cortiça com acrílico. Acrílico simula tecido mole na entrada aqui do tórax e na saída, e a cortiça simula o pulmão. E dá para ver o que acontece com a dose de radiação dentro da cortiça. Então, aqui dentro dessas barrinhas, é o que acontece dentro da cortiça, com tamanhos de campo 10 por 10, 5 por 5, 2 por 2, 1 por 1. É o tamanho de campo que está incidindo no paciente. As técnicas de radioterapia mais antigas usavam muito tamanhos de campo grande, 10 por 10. Se vocês compararem aqui os pontinhos com a linha contínua, eles estão bem, né, compatíveis aqui dentro da cortiça, mas conforme a gente vai diminuindo o tamanho do campo, começa a ver que aqui, ó, a linha contínua vai ficando lá em cima e os pontinhos vão vindo para baixo, até que no 1 por 1, os pontinhos estão aqui embaixo e a linha contínua está em cima. Essa linha contínua é o que é feito no cálculo de tratamento do paciente, supondo que ele é composto só de água, o que de fato chega lá no tecido dentro do pulmão é a dose que a gente está vendo aqui embaixo. Então, não considerar o tecido pulmonar pode causar uma subdosagem de até 100%, o que compromete fortemente o tratamento do paciente. O mesmo acontece para osso, também é outro tipo de heterogeneidade, né? Então, olhando aqui nessas barrinhas o que acontece dentro do osso, já mostrando aqui o menor campo de radiação, 1 por 1, o que importa olhar é aqui o osso está dando uma superdosagem, uma sobredosagem de quase 12%, né? O que é importante olhar em geral é o que acontece depois do osso. A gente percebe uma região aqui que tem uma sobredosagem grande. Isso pode possibilitar uma irradiação não programada numa região que deveria ser poupada. E no caso de uma prótese metálica, por exemplo, aqui que eu trouxe para mostrar para vocês, são as mulheres que fazem mastectomia, em geral as mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, elas retiram a mama e colocam um expansor de tecido, que é essa pecinha que está aqui. Esse expansor de tecido ele tem um material que tem um número atômico muito elevado, que é usado para posicionar uma agulha. Ele é um material magnético, que é usado para posicionar a agulha, e essa agulha vai expandindo esse expansor de tecido ao longo das semanas para poder esticar a pele da paciente até o momento de ela poder colocar uma prótese definitiva de silicone, por exemplo. Esse material também não é levado em consideração nos hospitais. Se vocês olharem aqui embaixo, tem uma imagem de uma tomografia, né? A gente fez uma mama de gelatina, colocou essa mama de gelatina com essa pecinha metálica lá dentro de um simulador, irradiou, fez a tomografia. Vocês conseguem ver aqui um brilhozinho, né? Não sei se está dando para ver, mas esse brilhozinho aqui significa que tem uma dose de radiação muito elevada ao redor desse material com número atômico muito elevado, e isso só foi observado na prática, né? Quando os pacientes começaram a apresentar uma falha na reconstrução da mama, o que acontecia é que a pele da paciente abria, causava uma lesão, né? No instante da radioterapia, quando a paciente era irradiada. Se vocês observarem aqui do lado, a dose medida dentro dessa região é o que está passando aqui e a calculada está passando lá em cima. Ou seja, é muito importante levar a heterogeneidade em consideração. Bom, uma outra aplicação possível na física médica, na área de radioterapia, é para tratar melanoma de coroide. Melanoma de coroide é um tumor ocular,
O Leandro viu a apresentação de um aluno meu há pouco tempo, falando sobre isso, uma parte do trabalho, né, do André. Melanoma de coroide é um tumor ocular que é lá no fundo do olho, e quando o paciente, em geral, tem melanoma de coroide, a maioria dos médicos recomenda a enucleação, que é tirar o olho, porque é um tumor que tem a possibilidade de gerar metástase grande. E a radioterapia tem trabalhado um pouco para desenvolver técnicas na tentativa de manter o olho do paciente e tentar preservar a visão. Então, o que se faz aqui tem um paciente já com uma máscara posicionada, né? Tem uma máscara aqui que vocês podem ver. O paciente fica posicionado na mesa, aqui está a mesa do tratamento, coloca uma máscara para imobilizar a cabeça do paciente. Mas o problema é que o que acontece, em geral, é que o paciente, o olho pode se mover, né? Está imobilizando a cabeça, mas não está imobilizando o olho. Então, o equipamento aqui, o gantry do equipamento vai movimentando para dar a dose de radiação no paciente, e alguns pacientes acompanham com o olho, né, o gantry, só que o olho é como se fosse uma bolinha, né? Se você mexe a bolinha, ela está mudando de posição. Então, se você planejou irradiar com certo ângulo essa região aqui, quando o olho muda, você está irradiando outra região. Então, não está nem tratando o tumor, nem protegendo os órgãos que deveriam ser protegidos no tratamento desse tipo, cristalino, nervo óptico, né? Então, é um problema grande na área de radioterapia. Eu tenho um aluno que desenvolveu um simulador para tratamentos oculares, a gente planejou o simulador, ele fez o desenho do simulador, fez impressão 3D, estudou aqui as características de todos os materiais ligadas à interação da radiação com a matéria. Esse simulador permite colocar dosímetros lá dentro para medir a dose de radiação nesses tratamentos. Não existem simuladores comerciais que tenham olho, né? Então, esses tumores oculares não são possíveis de serem feitas a dosimetria pré-tratamento pelos físicos médicos. Então, trabalhos de física médica nessa área são super importantes. Como eu falei também, existem tratamentos sendo desenvolvidos para radioterapia, não só para tratar câncer, mas também doenças neurais, como transtorno obsessivo compulsivo. Esse tratamento só é indicado para pacientes quando eles encontram neurologistas muito atualizados, na verdade, porque o neurologista tem que entender que não basta tratar com fármaco, né? Que é possível tratar com a radioterapia. E esse tratamento tem sido desenvolvido, por exemplo, no HCOR, em São Paulo. A gente tem uma parceria com um físico médico lá, que é ex-aluno do curso de graduação em física médica. Agora ele é o nome do país para tratar toque com radioterapia, e eles têm obtido resultados muito significativos, né? No caso aqui, o objetivo não é tratar câncer, não é matar um tumor, mas é inativar dois pontinhos aqui, duas regiões do cérebro, que são chamadas de cápsula interna. Então, o tratamento é focado aqui na cápsula interna do paciente para inativar essa região. E eles têm conseguido resultados muito importantes. Esses pacientes com transtorno obsessivo compulsivo, eles têm ações repetitivas, né, que acabam interferindo muito na qualidade de vida desses pacientes. E com radioterapia, eles têm conseguido um controle muito acima do que eles conseguem com os fármacos tradicionais. Vou pular esse, vou pular esse, vou passar para esse. Uma outra aplicação também, um pouco diferente do que eu mostrei até agora, é a possibilidade de aplicar esse conhecimento de física das radiações para entender como que um tumor, que a princípio está localizado numa região, que é um tumor primário, se espalha para os outros órgãos. O maior problema do câncer é quando ele deixa de ser um tumor localizado e passa a ser metastático, né? Que ele atinge outros órgãos. É nesse momento que a gente perde um pouco do controle e, na maioria das vezes, perde a possibilidade de curar o paciente. Então, a gente tentou entender como é que acontece essa transição, que tecnicamente é chamada de transição epitélio-mesenquimal, é quando o tumor muda até a morfologia dele, na verdade, ele começa a circular quando ele é primário, e para atingir esse perfil metastático, ele vai se alongando. Dá para ver aqui nessa imagem que tem alguns mais circulares e alguns mais alongados. Nesse processo dele se alongar, que é a transição para mesênquima, ele atinge esse perfil metastático e ele cai na corrente sanguínea e tem a possibilidade de invadir outros órgãos.
Nós fizemos um trabalho com relação a isso, injetando nos ratinhos alguns tumores, tudo passado em comitê de ética, bonitinho, nenhum ratinho foi sacrificado, foi utilizado sem motivos científicos comprovados. Então, nós injetamos uma linhagem celular de tumor de pulmão no ratinho, deixamos esse tumor espalhar, que é um tumor que tem um perfil metastático muito grande. Esse ratinho foi sacrificado e os órgãos retirados, e fizemos um estudo lá no CNPEM, lá em Campinas, que é um laboratório muito grande, irradiando essas amostras para entender, né, como é que essa metástase acontece. E, assim, falando bem resumidamente, a gente queria ver quais elementos que compunham essa amostra, e a gente conseguiu perceber que tem aqui uma região dentro do tumor, que dá para ver aqui embaixo, que tem a sobreposição de ferro, zinco e manganês. Essa região é exatamente a região que no exame histopatológico mostrava que tinha uma metástase. Esse resultado foi super importante, permitiu mostrar que o manganês é um elemento químico que desempenha um papel relevante nessa transição do tumor deixar de ser primário e passar a ser metastático. Para vocês terem uma ideia aqui, eu vou mostrar esses dois vídeos. O primeiro vídeo é uma linhagem celular metastática, bastante agressiva, onde essa linhagem não foi exposta a manganês, e aqui do lado uma linhagem que foi exposta a manganês. São dois vídeos de 24 horas de filmagem. Aqui, cada segundo é 1 hora do vídeo de filmagem que foi acelerado. Então, percebam a mudança de morfologia da célula e a mudança de velocidade que ocorre nas duas situações. Eu vou disparar os dois vídeos mais ou menos simultaneamente. Dá para perceber que a linhagem tratada com manganês está se locomovendo muito mais rápido, significa que ela tem um perfil metastático muito maior, e dá para ver que ela mudou de forma completamente, né? A célula inicialmente era circular e agora já está bem alongada. Então, significa que o manganês contribui fortemente para essa transição do tumor deixar de ser primário e passar a ser metastático. A gente resolveu dar um passo adiante, né, com os ratinhos, e expor os ratinhos a uma dieta restrita de manganês, uma dieta suplementada de manganês, para ver qual é o papel do manganês na dieta, né? Pensando já de fazer a transposição para pacientes no futuro. Então, a primeira coisa foi mostrar que o ratinho, ao longo dos dias, tanto os suplementados quanto os deficientes em manganês mantinham os mesmos pesos. Então, não é o fato da ração ser suplementada ou deficiente em manganês que faz o ratinho ser mais gordinho, mas a gente consegue resultados bem expressivos aqui, ó, aqui do lado esquerdo, os ratinhos que foram expostos à ração com menos manganês, do lado direito, rações suplementadas em manganês, e a gente observa aqui o tamanho do tumor no eixo Y, a evolução do volume do tumor em função dos dias. Dá para perceber que os suplementados têm uma evolução do volume do tumor bem maior do que estão com ração deficiente em manganês. Chegou ao ponto de um dos ratinhos, o tumor nem aumentar de volume, né? Isso com uma linhagem celular metastática tendo sido implantada no ratinho. Então, de fato, o manganês é o inimigo, falamos assim, para o câncer, né? Caramba, eu botei muita coisa. Eu vou pular isso. Bom, Você está para chegando, vocês que estão na área, tá chegando nos 45 minutos agora, só agora. não, mas eu vou pular aquilo, que senão eu vou falar muito mais. É importante destacar para vocês que estão na licenciatura novas perspectivas, um dos maiores investimentos no país, que é o Sirius, né? O Sirius permite fazer pesquisas como essa do manganês que eu mostrei para vocês, então eu recomendo que vocês fiquem de olho tudo que acontece relativos ao Sirius, que certamente muita pesquisa de alto nível vai ser feita, e o Sirius oferece curso para licenciandos, né? É importante que vocês fiquem de olho nos cursos de verão oferecidos por eles também, inclusive o Tony, que é um dos professores do curso, é quem coordena essa possibilidade lá no Sirius. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a área, eu recomendo que entrem no site da IOMP.
A IOMP tem um material focado para ensino de física médica para alunos entre 14 e 16 anos, que é o público que vai ser de vocês no futuro, trabalhando como professores. Então, dá para ver aqui a carinha dos estudantes, como é que fica, né? Então, tem aulas gravadas, tem material escrito, tem propostas de experimento. Recomendo fortemente que vocês deem uma olhada. Então, tem, por exemplo, material sobre oxímetro, ultrassom, imagem de raio-x, eletrocardiograma, gama-câmara, que é medicina nuclear, exame de PET, tomografia por emissão de pósitron. É um material muito rico, que eu recomendo fortemente que vocês busquem. A gente tinha também na UFRJ a empresa Júnior de Física Médica, que é uma possibilidade de vocês buscarem material também, se procurarem pela NeoAtom no Google. Tem uma série de palestras gravadas de diversas áreas aqui, diversos campos de aplicação da física médica para profissionais super bem posicionados no mercado de trabalho. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês podem entrar lá e assistir essas palestras que estão disponíveis. E eu queria terminar falando que física médica é uma área super bem estruturada no país, tanto para quem pensa em seguir a carreira clínica, como quem trabalha na área de pesquisa e quem ainda está aberta para novos profissionais, caso tenham interesse. Agradeço pela atenção, deixo o meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, eu fico à disposição. É isso, Leandro. Obrigada. Obrigado, Simone, pela excelente palestra. Antes de passar as perguntas, eu vou fazer um esclarecimento, porque, como a Simone falou, eu tive numa banca recente de alguns alunos, e é uma terminologia que é corrente na física médica, mas ela não é muito compreendida por outros, é o simulador. Atualmente, quando se fala Ah, em simulador, muita gente acha que é um programa de computador que está desenhando ou não. O simulador que a Simone se refere é um objeto feito, concreto, feito de diferentes materiais e que está simulando um órgão, uma parte do ser humano que a gente não pode botar lá para fazer experimento. Então, eu acho que queria só antes deixar claro, ela mostrou ali, o que ela mostrou não é um desenho 3D no computador, de uma cabeça, de um olho, não. É um olho feito por material, a cabeça, físico. material físico que é a exposição. Queria só deixar isso claro. E abrir para perguntas. As pessoas que quiserem fazer perguntas, ou querem esclarecimentos ou não. Eu posso adiantar já uma pergunta que foi feita pela Fernanda há algum tempo sobre ela está preocupada com quem está fazendo licenciatura, se pode entrar para física médica quando formar. Eu acho que você tocou um pouco nesse assunto, mas talvez você possa elaborar mais um pouco, Simone. Sim. Bom, sempre é possível ter reingresso, né? Vocês são alunos da UFRJ e vocês podem, após formados, solicitar reingresso. Isso é sempre possível. Caso isso seja feito, pode ser analisada a questão da equivalência de algumas disciplinas. Certamente algumas disciplinas têm equivalência e não seria necessário fazer o curso inteiro de física médica, né? Eu acredito que os 4 cálculos e as 4 físicas, por exemplo, seriam. Eu já analisei muito pedido de isenção aqui dos alunos da licenciatura EAD. Estou fazendo agora o papel inverso. Eu acho que não seria necessário, por exemplo, fazer os 4 cálculos, as 4 físicas, então a parte básica ali do curso, os 2 primeiros anos, exceto pelas disciplinas biomédicas, seria dada a isenção. Então, eu acredito que uns 2 anos e meio a mais de curso, né, para terminar a graduação em física médica também. Então, sim, Fernanda, é possível. Bruno escreveu que sempre teve muita curiosidade. Pode perguntar, Bruno. Bom, houve uma pergunta também, como isso está sendo gravado, esse vídeo vai ser disponibilizado na plataforma, na página da coordenação do curso. E, obviamente, a Simone terá acesso, se ela quiser divulgar em outros lugares, vai estar disponível para isso também. São tímidos, né? É, ninguém tem dúvidas, comentários?
Aproveitem, é uma boa oportunidade que vocês têm, eu acho um excelente seminário. A Simone é uma expert no assunto, ela coordena o curso e atua muito, pode tirar muitas dúvidas. Ô, Leandro, Diga. nós tivemos uma aluna aproveitando a oportunidade aí, a Paula Selvatice, ela fez o mestrado de engenharia nuclear aí na COP e trabalhou no Marcílio Dias, lá na Marinha, durante, acho que 4 anos. Agora ela está fazendo doutorado aí na COP também. Em, ela eu até brincava com ela que ela criava uns porquinhos aí para a gente fazer uns torreiros, fazer um tira-gosto. Ela não gostava muito, não, mas você vê, é uma aluna da EAD que conseguiu, inclusive ela fez o mestrado em engenharia nuclear aí com bolsa. Ela foi uma aluna nota 10. Foi muito legal. Eu achei muito bacana. Para animar esse povo que, porventura, quiser prosseguir, né, Simone? A Ah, com oportunidade certeza. lá do curso é de qualidade, com certeza. É, a gente sabe, né, Jorge, Leandro e Eloy, que quem sai Isso, formado aqui no curso de licenciatura EAD sai com um nível de formação muito bom, né? com certeza. Então, podem continuar trabalhando na área sendo professores, que é o objetivo do curso, na verdade. O consórcio Com CEDERJ, certeza. né, preparou o curso Uhum. todo focado para que esse profissional atue na docência, mas também é possível migrar para a área acadêmica e fazer mestrado, doutorado na área, como o Jorge disse, né? Pode terminar o curso, como uma das perguntas que foi feita aqui, é necessário migrar ou termina o curso? Eu acho que termina o curso, Terminar, com certeza. termina a licenciatura em física, né? E aí, Isso. caso tenha interesse, pode buscar fazer uma pós-graduação na área, mas eu não recomendo abandonar o curso da licenciatura Também não. EAD, não, que é um curso muito bom. Da mesma maneira que o de graduação em física médica também é, mas são objetivos diferentes, né? Mas eu recomendo fortemente que terminem o curso que já estão fazendo. O Márcio pergunta em relação à área clínica, queria que explicasse mais como é na prática. A área clínica tem aquelas três grandes áreas, né, que eu falei, a radioterapia, a medicina nuclear e o radiodiagnóstico. Inclusive, na nossa grade curricular do curso, a gente dá a opção dos alunos escolherem entre um grupo de disciplinas, eles não precisam estudar as três grandes áreas, eles podem focar em uma delas, né? Então, para trabalhar nessas três grandes áreas, qualquer uma delas, é necessário passar um tempo do hospital. Esse tempo do hospital é o que vai dar a experiência para o aluno, então pode ser licenciado, pode ser bacharel em física, pode ser bacharel em física médica, não tem problema. Pode ter essa experiência no hospital para trabalhar numa das três grandes áreas. Então, dentro do hospital, vai acompanhar a rotina do hospital, vai trabalhar, no caso da radioterapia, fazendo controle de qualidade, cuidando da radioproteção dos profissionais, fazendo planejamento de tratamento de pacientes. No caso de radiodiagnóstico, também dando suporte aos técnicos e aos médicos na radiologia, especialmente nas técnicas mais desenvolvidas, como a tomografia por emissão de pósitron, algumas técnicas mais sofisticadas de tomografia computadorizada. Físico-médico não é a profissional que vai lá fazer o exame de mamografia, não é isso, né? Físico-médico fica nos bastidores, não tem tanto contato com pacientes, tá? Físico-médico dificilmente tem contato com pacientes, só em situações muito específicas. E na medicina nuclear, a mesma coisa, assim, trabalhando em contato com os médicos nucleares, no caso. Tem uma pergunta sobre se o físico médico aprende a interpretar o ecodoppler. Tem um curso de ultrassonografia na nossa graduação. Os alunos fazem ultrassom na engenharia biomédica da COP, com um grupo que é especializado em ultrassom. Então, sim, físico médico tem uma noção na graduação. Quem analisa o exame é médico, né? Importante esclarecer. Quem vai dar laudo, quem analisa o exame é médico. O físico médico está ali
no suporte mais técnico, tá? Não confundam os dois papéis. Mas o físico médico tem noções, sim, sobre o equipamento, sobre princípios físicos da técnica e noções mínimas para analisar uma imagem. Ok. O Fabiano agradeceu muito a ótima palestra e falou que você fez o estudo da influência do manganês na evolução tumoral, e ela queria saber se falam do açúcar, se é a mesma coisa. Estou achando que você é médica. Eu não estudei a avaliação do açúcar. Mas a gente sabe que açúcar inflama, né? Então evitem também. A Fernanda Eu sou pergunta, física. a Fernanda pergunta que, considerando o tempo de estudo e para atuação profissional, você acha que a idade influencia a escolha a seguir, ou seja, entendi a começar o curso? De forma alguma. Eu acho que o que influencia é a vontade e o comprometimento do aluno, né? Eu acho que a idade não influencia em nada, assim. A gente observa comportamentos diferentes em função da idade, na verdade, assim. O mais novinho, em geral, tem um pouquinho mais de gás, mas não tem a maturidade suficiente, né? Então, o mais velho, em geral, tem um pouco menos de gás, mas tem uma maturidade que permite estudar com mais eficiência. Então, na verdade, assim, depende muito da pessoa, né? Quem tiver realmente afim, se comprometer, vai ser bem-sucedido em qualquer escolha que eu faça. Eu vejo isso. A gente tem um aluno lá na graduação em Física Médica que era engenheiro da Petrobras, se aposentou, sempre teve interesse na área e está fazendo o curso de graduação. Ele tem mais de 60 anos e é um excelente aluno. Agora, uma pergunta mais a ver com o seu trabalho. Estou perguntando como é que surgiu o manganês no meio de tantos elementos para ser objeto desse estudo. Não contei isso, né? Isso começou, porque não daria tempo, eu quis dar um panorama, não quis focar em nada muito específico. É, Bom, eu tenho algumas colaborações, uma delas é com a Bioquímica Médica da UFRJ, e na época a gente queria estudar esses órgãos, esses ratinhos, né? Esses órgãos que foram retirados do ratinho, para entender qual era a composição elementar desses tumores. Quando a gente começou a avaliar isso ainda lá no laboratório, lá do Instituto de Física, que eu tenho um equipamento de raio-x lá, que não tem resolução espacial, então eu consigo irradiar amostras de centímetros, né? Aí a gente começou a estudar os elementos que compõem essa amostra, estudando a partir da espectrometria de raio-x. A gente observou que essa amostra era composta de vários elementos, mas só as amostras que tinham metástase tinham manganês. Então, os tecidos primários não tinham manganês, os tecidos saudáveis não tinham manganês, em condições significativas, eu falo, né? Mas os tecidos metastáticos, todos eles apresentavam uma quantidade de manganês acima do normal. E a gente foi intrigado com aquilo. Na época, repare que a gente não tinha foco nenhum no manganês, né? Era um trabalho de iniciação científica, tá? Vocês verem que vale a pena fazer iniciação científica, né? Às vezes o trabalho começa pequeno e cresce. Então, quando a gente obteve esse resultado, viu que o manganês poderia ser uma coisa interessante, nós submetemos um projeto ao CNPEM, né, lá em Campinas, para fazer medidas no acelerador, que na época não era nem o Sirius, era outra máquina, era o UVX. Lá tem uma resolução espacial maior, então a gente conseguia irradiar a amostra da ordem de micrômetros e escaneando a amostra, então, assim, fazendo o mapa dos elementos que compõem a amostra da ordem de micrômetros. E a gente conseguiu identificar o manganês na região exatamente onde tinha metástase, que foi identificada pelo patologista. Aí foi o clique, né? Que o manganês, de fato, desempenhava um papel importante. Esse trabalho continua. A gente conseguiu publicar um artigo importante na Scientific Reports, por exemplo, falando do manganês, e agora a gente continua estudando, tentando entender quais são as vias para tentar propor fármacos que evitem a progressão da doença, fármacos que atuem diretamente no manganês e evitem a progressão da doença. Obrigado. Simone, eu vou aproveitar a sua intervenção para chamar a atenção uma coisa para os alunos. Existe uma lenda assim social
de que descobertas científicas são feitas pelo acaso. E isso é uma má interpretação do caso. As descobertas científicas são feitas quando existe um estudo sistemático, criterioso. Isso, Eventualmente, ela identifica coisas que ninguém tinha um foco. Mas essa identificação não é por exato. acaso, não é porque caiu no colo de alguém. É porque alguém tinha um Não, a conhecimento, gente estava tinha olhando isso, a gente tinha um prioritariamente problema, a gente tinha um problema. e não sabia a Exato, causa, e Leandro, você identifica a causa. Ok. exato. Outra pergunta aqui, já depois dessa. Leandro, Diga, Eloy, só ô deixa eu Leandro, passar a pergunta do aluno. Ela pergunta se, há pesquisa para desenvolvimento de novos radiofármacos ou radiotraçadores. Tem muita pesquisa nisso, muita gente trabalhando nisso. O IPEM é o grande produtor de radiofármaco no país, né? Que é um órgão da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, por exemplo, o Brasil gostaria de implantar o tratamento com protonterapia, né? A Argentina já tem um equipamento que vai ser implantado em breve. Prototerapia abre a possibilidade de fazer outras aplicações na radioterapia, mais focadas para crianças, tratamentos oculares, tumores cerebrais. E para ter a prototerapia implementada no país, é necessário desenvolver novos radiofármacos, novos equipamentos. Então, tem muita gente trabalhando com isso. Tá. Ok. Eloy, desculpe ter interrompido, mas o aluno estava esperando algum tempo. Pode falar, Eloy. tá tudo bem. Bom dia. Simone, eu queria saber o seguinte, você focou aí o curso, né, em radioterapia, em física nuclear, e eu queria que você comentasse sobre a aplicação da física médica, porque ela não é focada só, pelo menos é o que eu imagino, somente nesse setor, né, na produção de novos equipamentos, novas tecnologias, né, que implementem aí a possibilidade, né, de melhoria na vida aí do paciente. Né? Então, eu imagino aí, sei lá, um stand, uma prótese, algum investimento na área físico-médica, né, no cérebro, etc. e tal. Enfim, queria que você comentasse alguma coisa sobre se essa dimensão da física médica ela é maior do que você está comentando aí, focada nessa área de radioterapia, física nuclear e tal, e se tem algum curso, ou se aqui no Brasil você tem algum setor em que investe nesta área. Sim, Eloy, eu falei lá no início que física médica não era só as três grandes áreas, né, que incluía a radiação não ionizante, né? A minha apresentação foi focada nos exemplos na parte de radiação ionizante, porque é a área que eu trabalho, né? Só por isso. Sim, Mas tem muita gente que trabalha em ultrassom, ressonância magnética, tem um grupo muito grande no Instituto de Pesquisa da Rede D'Or, que trabalha com o desenvolvimento de novas técnicas de ressonância para algumas das doenças que não são ligadas a câncer, né? Genesia do corpo caloso, autismo, esquizofrenia, identificação de quais são os papéis dos alucinógenos, assim. Então, tem toda uma outra área de pesquisa que eu não citei aqui. É impossível contemplar tudo, né? Mas essa parte de produção de prótese, como você falou, aí não é física médica, já é uma parte mais de engenharia biomédica, é uma outra área de tá, atuação. Tá? E tem também a parte sim, que é sim. mais de engenheiro, que é a parte de equipamentos, né? A parte de dispositivos eletrônicos para equipamentos. Também não é de físico, é de engenheiro. Então, tem uma. É difícil separar. Para mim é muito claro qual é o papel de cada um, mas para quem não é da área é difícil separar, né? Confunde muito Sim, qual é o papel do médico, qual é o papel do físico médico, do engenheiro biomédico, do engenheiro propriamente dito. Mas a física médica também compreende radiação não ionizante, sim, Eloy. Lembra que um dos exemplos que eu dei foi o desenvolvimento de técnicas para usar LED para tratamento de sim. câncer. E isso não é radiação ionizante. Tem um grupo muito forte na Federal de São Carlos trabalhando com isso. Tá? Mas isso também só serve para tratar, por exemplo, lesões que sejam superficiais, né? Porque o LED não tem poder de penetração, né? Então, as técnicas são desenvolvidas, mas limitadas em função da física envolvida no problema.
Ok. Simone, o Miguel, que é um aluno do ensino médio, que disse que está assistindo aqui, aconselhado pelo professor dele, ele está perguntando Que se bonitinho. você acha que é necessário fazer um outro curso antes de iniciar o de Física Média. Não, de jeito nenhum. Graduação em Física Médica, a gente recebe alunos que saíram do ensino médio, de forma alguma. Você vai ser muito bem-vindo, Miguel. Te espero no próximo Enem. É, a gente tem recebido muito aluno também, Leandro, do país todo, né? Porque Física Médica, como eu falei, está muito concentrada no Sudeste, tem poucos cursos no Nordeste, zero na região Centro-Oeste, na região Norte. Então, a gente tem recebido alunos do Brasil todo, na verdade. Mas são alunos de graduação, Miguel. O que a gente tem de ementa para as disciplinas, o que a gente previu para as disciplinas que compõem o curso, é uma formação suficiente, de forma que não necessite fazer nada antes de entrar. Desde o nível básico até a formação mais específica que a gente espera do egresso. Ok. Bem, eu acho que eu repassei para a Simone todas as perguntas do chat. Se eu esqueci alguma, por favor, escrevam lá ou falem aqui. Mas, em não aparecendo nada, eu queria, de novo, agradecer a Simone pela excelente palestra, agradecer a todos que perguntaram e espero que todos tenham aproveitado tanto quanto eu aproveitei. Eu vou encerrar a gravação aqui agora e